Aqui, o chefe do navio, ou capitão do navio, ele dá uma lição para que Jonas clame a Deus. Jonas, ele tem o conhecimento, e uma das coisas que nos chama a atenção e que serve como lição, o segundo ponto da mensagem, é que não podemos lutar contra a vontade de Deus. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, ele está dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó, ele diz a palavra certa. Quando Deus ele tem um propósito, ele tem um plano que ele quer colocar em prática, não podemos mudar. Faz parte do processo. E nós só temos que ser obedientes. Nós só temos que focar no que é correto. O Senhor Jesus nos confiou uma missão e temos que guardar ela no coração. E temos que lutar para que nunca venhamos perder a visão do reino de Deus. Jonas, ele tenta fugir, tenta mudar o seu destino, mas Deus vai mostrar a sua soberania. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jonas, ele tenta fugir, ele tenta de certa maneira se esquivar, mas o Senhor estava vendo tudo, o Senhor estava vendo tudo nos mínimos detalhes. E às vezes, meus irmãos, nós esquecemos do poder de Deus e do que ele pode ser feito. A terceira coisa que nós precisamos aprender é que, apesar das falhas, devemos nos manter como um caráter cristão. Jonas, ele era um homem falho, sim, mas tem algumas qualidades que eu vejo nele. E no versículo 7 diz assim: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por causa do que nos sobreveio esse mal. E aqui eles começam com esse diálogo com Jonas, e Jonas ele não vai negar. Pelo contrário, ele vai dizer tudo. E ali há um lamento. Então eles começam a caçar o meio de uma estratégia. Nos versículos do 8 até o 11, até o versículo 12, eles estão planejando de como se livrar de Jonas. E no versículo 15, levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou-se o mar da sua fúria. Era por conta de Jonas. No versículo 16, temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Vocês sabem por que eu estou dizendo isso? Porque Jonas, apesar da sua fuga, ele não foi mentir. Ele não foi trapacear. Ele contou toda a verdade do que estava acontecendo. Irmãos, viver a verdade, apesar das dificuldades, requer muito de nós. Se você não admite as suas falhas, se você não tem o costume de confessar os seus pecados, se você não tem a prática de viver em santidade, é melhor você repensar na tempestade que estamos passando atualmente. O mundo todo está em pandemia, o Brasil está em dificuldade. Agora, o povo de Deus, que deveria ser o povo que clama a Deus pelo nome, deveria se humilhar, deveria clamar ao Senhor, confessar os seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. E muitas vezes nós vimos uma parte da omissão de pessoas que às vezes estão mostrando um louvor, mostrando uma adoração, mostrando uma gratidão, mas a vida não está compatível. E Jonas aqui, ele quer expor, ele vai expor a sua vida, e isso tem um preço, ele vai ser lançado no mar. Agora é importante a gente notar que, apesar dele ser lançado no mar,
ele não deixa de anunciar as grandezas de Deus. Porque no versículo 16 vai dizer que os homens temeram a Deus e ofereceram sacrifício a Deus. E um caráter cristão, ou eu tenho, ou você tem, ou não temos. Porque é o tipo de vida. E Jonas, ele conta tudo, e eles planejam como lançar Jonas no mar, mas no final a palavra de Deus está sendo propagada ali também. Isso, irmãos, requer de nós uma vida de seriedade. Deus, ele envia socorro para Jonas, para que ele possa perceber o amor dele. No versículo 17 do livro de Jonas, no capítulo 1, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olha, nós sabemos que Deus, ele é soberano. E 700 anos antes de Cristo, por torno de 700 anos de Cristo, o Senhor, ele fez isso para que acontecesse. Existia muitos peixes, um dia desse estava mostrando uma baleia gigante, outro peixe enorme também. Quanto mais naquele tempo, Deus sendo soberano, ele poderia trazer esse peixe de onde quisesse. E o texto vai dizer que ele ficou 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites, irmãos, é um tempo razoável para se pensar. Agora nós comemoramos a Páscoa. Então, ao terceiro dia, comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. Não é isso? E é um tempo razoável para a gente se pensar em tudo que foi feito por nós. E o Senhor deixa Jonas ali pensando em tudo. Pensando. Para mostrar a Jonas o seu cuidado, para mostrar a Jonas o seu amor, para mostrar a Jonas a sua misericórdia. Apesar de todas as falhas de Jonas, ele era instrumento da salvação, era ele que o Senhor queria mandar. E nós precisamos também estar focados. Como Jonas, nós precisamos aprender a não fugir do nosso chamado, mas admitir a nossa culpa em que temos falhado. E procurar também estratégias, como podemos ajudar. Ele reclama, sim, mas ele reconhece que Deus é soberano. Jonas, ele vai reconhecer. No capítulo 2, ele vai dizer, em forma de oração: eu desci até a face dos fundamentos, dos montes, a terra me encerrou para sempre os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Os que observam as falhas as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Então, Jonas, ele está aqui clamando ao Senhor, ele está agradecendo ao Senhor, ele está reconhecendo a soberania do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos de reconhecer o que Deus fez, o que Deus faz em nossas vidas. E nós precisamos observar isso também, queridos. Jonas, ele ora e pede ajuda no versículo 2 do capítulo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. E no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este o vomitou a Jonas, ou devolveu a Jonas. Irmãos, a palavra, ela deve ser transmitida com fidelidade. Depois de tudo que aconteceu aqui, que o Senhor fala ao peixe, ele devolve Jonas, e Jonas, ele sai no seu destino correto, na cidade de Nínive. Então, ali no capítulo 3,
E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. A palavra tinha que ser transmitida, mas tinha que ser transmitida com fidelidade. E iria surtir efeito. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Não era a primeira vez, era a segunda vez. E quando o Senhor está falando, Ele está lembrando, e eu digo que fica pensando, fica retornando na memória de Jonas. O Senhor está me mandando pela segunda vez. E às vezes o Senhor fala conosco não só uma vez, duas vezes, mas mais vezes. E às vezes nós nos omitimos. E precisamos, irmãos, reconhecer isso. Se há algo para que você possa fazer, que faça de todo o coração, que faça com bondade, porque você nasceu para a glória de Deus. No versículo 3 de Jonas 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmãos, Jonas não pregava com a alegria da salvação. Ele pregava com a certeza que o Senhor iria destruir. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela surte efeito. E aqui, irmãos, os efeitos é que as pessoas elas vão se converter. Os homens de Nínive creram em Deus, é o que vai dizer no versículo 5. Proclamaram jejum, vestiram-se de sacos, do maior até o menor, e a mensagem chegou até o rei. E também até os animais, o decreto era esse, que até os animais. E o Senhor, ele viu, houve uma proclamação ali, divulgou-se em Nínive ali o que o Senhor iria fazer. O rei decreta e começa ali também, e os homens e os animais são cobertos de saco de cinza. Isso queria dizer que era arrependimento. Era arrependimento genuíno. Um povo mau se arrepende e o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. O povo era ruim, mas o Senhor ele vai perdoar esse povo. Livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se convertera do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Irmãos, sabe o que mais o Brasil está precisando? O Brasil não está precisando de muitas ordens, porque tem ordem em cima de ordem, decreto em cima de decreto, maldade em cima de maldade, politicagem em cima de politicagem. O Brasil está precisando de arrependimento dos seus maus caminhos. Um povo que demora para reconhecer. Outro dia desse estava lá a escola de samba debochando de Jesus e sendo derrotado por Satanás. Lá em São Paulo, parece que era Gaviões da Fiel. E lá Jesus estava sendo maltratado e derrotado. Isso é uma zombaria, isso é um escárnio. E o povo não demonstrou arrependimento sobre isso. Demonstraram lamento porque não teve carnaval, e teve outros até que comemoraram o carnaval, mesmo sem poder. O povo precisa se arrepender. E nós não estamos também isentos de clamar pela nossa nação, de nos arrependermos também. Isso faz parte da vida cristã, da vida do cristão, aliás. Deus deseja um arrependimento genuíno. Deus não faz acepção de pessoas. E quando estamos dispostos a mudar de vida, o próprio Deus tem prazer em nos ajudar. Isso é fato, isso é verdade. E nós precisamos, irmãos, clamar a Deus para que o Senhor nos socorra, o Senhor nos ajude em nossas fraquezas, em nossas dificuldades. Pois Deus é fiel.
aqui era um povo mau, perverso, que estava maltratando o povo de Deus. E o Senhor manda um profeta para que possa pregar para esse povo mau. E o efeito é que há arrependimento e Deus se alegra e Deus não destrói aquela cidade, como havia prometido, porque ali o coração deles tinha mudado. No tempo de uma pandemia que nem essa, era importante que mensagem de arrependimento fosse pregada, que as pessoas reconhecessem os seus pecados e que elas clamassem a Deus por perdão e por misericórdia, e Deus teria prazer em perdoar. Quinto ponto, que Deus mostra o seu amor sem limite. E nos versículos no capítulo 4 de Jonas, nos versículos de 1 até o 5, no versículo 1 vai dizer assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Veja, irmãos, que Deus ele vai mostrar um amor sem limites. Mas aqui o profeta está com o coração no que é errado. Ele está com o coração cheio de mágoa, cheio de dor, cheio de ódio. Ali ele tinha conquistado muitas pessoas para Deus. E muitas vezes o nosso coração é impedido de cumprir a nossa missão, porque lá tem mágoa, tem dor. Não há perdão, não há liberação de perdão. E nós estamos em dificuldades. Meus irmãos, precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Um coração que perdoa. Um coração que clama por misericórdia. Um coração piedoso também. Precisamos clamar ao nosso Deus. O Senhor, Ele pode perdoar sim. E Ele deseja que as pessoas cheguem ao arrependimento. Mas eu fico me imaginando que muitas vezes nós queremos perdão, precisamos de perdão, mas somos duros em perdoar. E na oração sacerdotal, aquela oração conhecida como Pai Nosso, quando chega em determinado momento, o Senhor Jesus ensinando: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Se o seu coração está parecido com o de Jonas, você vai se frustrar com o Senhor. Porque o Senhor muitas vezes ele vai perdoar pessoas que a gente nem imagina. E o nosso coração deve se alegrar. Deve se alegrar porque o Senhor perdoou como perdoa também a minha vida e perdoou a sua vida também. Jesus Cristo morreu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Não foi só dos meus pecados, mas dos nossos pecados. Isso inclui também pessoas que às vezes nós magoamos ou que nos magoou. E nós precisamos também liberar perdão. Irmãos, aqui Jonas se desagrada do Senhor. E no versículo 6, o Senhor se desagrada de Jonas. Diz assim: e fez o Senhor Deus nascer uma abóbora, e ele subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da abóbora. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu, e essa se secou. Aqui o Senhor, ele vai fazer nascer uma planta, uma espécie de trepa de aboboreira,